Sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal da Autoverk, queridas e queridos Autoverkens. A pauta de hoje, um dos esportivos mais desejados e queridos de todo o mundo, principalmente no mercado europeu, Audi RS4, que inicia sua história em 1999 com a geração B5. O motor da nossa famigerada restinha de rica Allroad é o 2.7 V6 biturbo, 381 cavalos, 40 kg de torque, câmbio manual, era um purismo só. Depois, ficaram 5 anos aí para fazer uma outra versão, que era a versão B7. Motor agora 4.2 V8 aspirado, câmbio também manual, seus 420 cavalos, 43 kg de torque. Exatamente. Na sequência, vem a geração B8, que é uma das mais bonitas, com o mesmo motor, mas agora com 450 cavalos e o primeiro câmbio de dupla embreagem, equipando o carro, de 7 marchas. De 7 marchas. Mas a pauta de hoje é nada mais, nada menos do que a nova geração do RS4, a geração B9. Motor 2.9 V6 biturbo. Câmbio agora, ao contrário da geração anterior, que era o S-Tronic. O ZF8, né? ZF 8 marchas que está equipando praticamente todo o mercado, Exatamente. Não só de esportivos, como os carros normais. São 450 cavalos. Ah, mas não mudou a cavalagem. Mas, quanto de torque? 60 kg de torque. Aí que está a diferença. Convido-te Me dá uma para dar uma voltinha, voltinha. nego. Dá a voltinha. Convido-te. Tá porra. Freia, tá porra. Tá caralho. Ele acelera E e freia. Graças a Deus. Ainda bem. Tudo bem, querido Chiquinho. RS4. Nossa, perdi até o... Não, porque é forte. A língua foi parar lá atrás. Não, o carro é forte, pô. O carro é forte. Nós estamos lembrando que nós temos 4 modos de condução aqui, né? Que são Comfort, Auto, Dynamic e o Individual. Eu, por exemplo, gosto de pôr no Individual as minhas configurações. Eu, por exemplo, eu já coloquei motor e engrenagem no modo Dynamic, suspensão, direção, diferencial esportivo, som do motor, porque o som do motor ele vem um pouco emulado. E o ACC também, que é o modo Dynamic. Mas qual é a diferença? Isso tudo que você pôs Dynamic é igual ao Dynamic. Não, Não é? não. Ah, que engraçado. Nem tudo. Nem tudo. Mas, por exemplo, o engraçado é que esse carro, ele tem uma versatilidade maior do que a RS6. Tem. Porque uma das Verdade. coisas assim, a gente vai no final desse vídeo responder as perguntas do público, porque vocês mandaram lá no nosso Instagram perguntas sobre o... Para você, meu querido, Autoverk. maravilhoso, Autoverk, Didi, maravilhoso, que tá mexendo foi todo dia, mandou suas perguntas para o querido Sapato Branco, nós vamos responder suas questões. Vamos esclarecer para você comprar ou não comprar. Exatamente. Então, assim, a questão é a seguinte, esse carro ele tem o dinamismo de um carro esportivo, a potência de um carro esportivo, se comporta como um carro esportivo. Ele é mais fácil de guiar do que uma RS6 por conta do tamanho dele, que é um pouquinho menor, um pouquinho mais, não é tão largo. Mais prático. Ele é um carro mais prático para o dia a dia. Mas é familiar. É familiar. Tão familiar que, para o nosso querido espectador que perguntou se tinha cadeirinhas Isofix, porque ele que está querendo comprar o carro, e ele falou que na classe C não tinha o Isofix. Eu acho estranho, Não, mas tudo bem. estou confiando no que ele está falando. Mas Essa aqui tem. Dos dois lados. Ó. Aí você leva seu filho para a escola, ó, reduzindo, acelerando. Atrasar ele não vai, né? Não vai. Uma das coisas que é um dos principais, além do motor que saiu do 4.2 foi para o 2.9, não tem mais o câmbio de dupla embreagem. É, verdade. Caiu no câmbio ZF8, que é um câmbio que está tão acertado que agora está sendo usado por diversas montadoras, né? Exato. Então a gente encontra esse câmbio nos modelos BMW, na Audi, Jaguar, enfim, todos os diversos carros com esse mesmo câmbio. A ZF desenvolveu um câmbio muito bom, muito rápido,
com uma faixa de aceitação de torque assim tremenda, que vai desde uma 320, né? 320 câmbio de 8 marchas até um esportivo como esse e até outros De tipos. 450 cavalos. 450 cavalos. Agora, e que reza a lenda que essa é a justificativa para não usar um câmbio de dupla embreagem. Porque, teoricamente, não teria ainda um câmbio de dupla embreagem barato o suficiente para colocar aqui, para você não ter um custo da caralho. Cara, você viu que ela faz a Não, curva a 50 por hora? Esses... Espetacular! Sim, o carro se comporta entre 30 e 50. Olha, Ó, chegamos a 50, 55, 60, 65 por hora. Cara, acabou a reta. acabou a reta. Mas ó, as 4 patas, ó. O carro é um kartzinho, né? Tipo, é muito no chão. Mas só continuando o raciocínio, reza a lenda que o câmbio de dupla embreagem ainda não consegue aguentar o torque de 60 kg desse carro. Aí as pessoas falam assim, mas como é que tem o câmbio de dupla embreagem então no R8? Porque o câmbio de dupla embreagem do R8 é muito mais caro. Sim. Então você não justifica uma aplicação daquele câmbio nesse carro e aí proporcionalmente fica mais econômico e mais justo você usar um câmbio ZF8 do que um câmbio de dupla embreagem enquanto ele não surgir. Mas uma coisa que você vai se surpreender, meu querido Chiquinho, é o seguinte. Você só ficou sabendo que era um câmbio ZF porque eu falei. Porque a hora que você for dirigir, você vai ver que não tá fazendo diferença nenhuma. Então, mas pra ser sincero, eu já há muito tempo eu gosto muito desse câmbio e acho, inclusive, acho que a gente já falou sobre isso em algum teste de outro carro. Eu acho que o ZF8, além de tudo, é muito mais confortável na cidade. Porque o câmbio de dupla embreagem no dia a dia é um pouco chato. O carro fica aquela meio indecisãozinha de que marcha ele vai e às vezes tá naquele negócio, ele tá tirando o pé da embreagem, colocando de novo. E em alguns momentos isso fica bem desagradável no uso urbano. Não, você vai ver a troca, por exemplo, ó. Trocou, tá muito... 30 por hora, 40, 45, as 4 patas entrando, a 50 por hora, aí 60. Ele se comporta bem aí, até 40 km por hora. Cara, o carro tem uma potência fenomenal, mesmo em baixas velocidades. Uma potência o quanto ele agarra, né? Não, as 4 patas da Audi não tem o que falar. 4 patas da Audi são 4 patas de respeito. É uma patada. Não, é uma patada espetacular. Uma patada espetacular. Eu acho que sinto falta daquele ronco do V8. Isso é fato. Faz uma baita de uma falta. Em termos de câmbio, excepcional. Volante, direção direta. Torque, fenomenal também. Ó. É engraçado que parece que dá pra ouvir mesmo um pouquinho do... Ó, tá vendo? Parece que vem do sub, né? Ó, parece que vem do subwoofer do carro, ó. Ele joga como se fosse o simulador do pipoquinho ali. Cara, é sensacional, ó. Ele agarra com vontade. Show. Isso aqui é um tesão. Ó a redução que rápida. Não, o câmbio ficou muito... Esse câmbio é muito bom e ficou muito casado com o carro, né? Eu, honestamente, não sinto falta do câmbio PDK ou de um S-Tronic nesse carro aqui. Não. Não faz mesmo. Né? Pelo menos aqui como passageiro. Se você não falar pra pessoa que o câmbio agora não é mais de dupla, a pessoa não vai perceber. O câmbio é muito rápido, Não vai perceber. Não vai perceber. E eu acho que também a opção de você colocar um câmbio ZF de 8 marchas é pelo fato de ser muito mais... Eu acho que a manutenção desse câmbio é muito mais fácil do que um câmbio de dupla embreagem. Eu acho que é um misto justamente disso. Eu acho que manutenção mais fácil e essa facilidade dele ser mais confortável, tanto no uso
da cidade, só que ele é também super rápido quando você precisa exigir do carro. Exatamente. Bom, querido. E é um carro gostoso de andar na cidade, né? Delícia. Te falar que tô usando o carro esses dias aí, no Comfort, é excepcional. Excepcional mesmo. Não tem o que falar. Pode usar no dia a dia tranquilamente, seja feliz, coloca as crianças atrás, leva babá, leva quem você quiser. No meu caso não vai ter criança, mas E você vamos ver se eu vai- vou ser feliz nesse carro. E você vai poder usar no seu dia a dia tranquilamente. Ótimo. Posso Bem, ver? Tchau, querido. Obrigado, Obrigado. João. Acabamos o Desce programa. aqui da estação. Agradecendo. Esse volantezinho da Audi é muito caprichado também, né? Eu gosto dessa buzina redondinha, pequenininha aqui, o formato, a base reta, esse couro perfurado. Finalmente a Audi não fez aquela besteira, apesar que eu já vi fotos da facelift e fizeram, que eu não entendo muito por quê. O Alcantara tá aqui no topo e na base, Que é e pra não na gastar pegada. tanto. Que é pra não gastar tanto. Ai, pobre. Não gastar o tecido. Porra, mas Não, eu sei, mas pobre. Por exemplo, O negócio é você que tem justamente mão pra de dar o pobre, grip. fica suando, você ia coisar tudo. O limite aqui é 50, viu? Eu tô a 35. 45. Ai, caramba. 45 por hora, meu Deus. Uau! A 55, 60 por hora, Ela esse dá carro uma é muito... escapadinha. Dá uma escapada. Dá uma escapada. Dá uma escapada. Eu só achei o volante um pouco mole. Então, você sabe que eu tive essa impressão quando eu coloquei... Ele tá no Dynamic, né? Tá no individual. Tá no Individual, que é o... O que você Eu selecionou. também senti o volante um pouco leve perto de estar no modo mais esportivo. Mas enfim, o acabamento, cara, é primoroso, é bonito, fibra de carbono, alcântara nos bancos. Eu acho que faltou talvez um... Eu entendo que não é muito a proposta, não é um carro de luxo, né? Não é mais pro esportivo do que luxo. Mas eu gosto quando eu tenho couro no painel, as portas também, quando tem um pouco mais de couro. Mas tudo bem. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Essa versão, eu acho que ela tem um motor novo, o câmbio novo, só que tem muita coisa dos Audis velho. Isso é verdade. Você vê, a multimídia não recolhe, fixa. não é touch, Não é touch? não é painel de touch, entendeu? Mas você vê, mas eu acho que é uma Apesar das de ter o primeiras... Virtual Cockpit. Olha que legal, ó, uma 325 Cabrio ali. Entendi. Mas sabe que eu acho que é uma das primeiras vezes que você tem um facelift tão rápido. Não, isso eu achei, é meio complicado, porque é o seguinte, imagina, o cara comprou o carro o ano passado e esse ano já tem um facelift. Já lançaram na Alemanha o facelift. Que ficou muito parecida com a RS6 agora, né? Aquela lanterna. Tem o farol, por exemplo, outra coisa que esse carro aqui não tem é o Full LED. Esse é Full LED e não tem o farol a laser, farol novo, Tá. entendeu? Que mais? Tem escape esportivo, opcional de freio de carbono cerâmica, entendeu? A 60 por hora ela já sai, hein, meu? Mas o comportamento desse carro é... Você Ó, esquece que você tá numa perua. tração 4 é foda, porque parece que tá num trilho. Parece que você tá dirigindo num trilho, assim. Você tá num carrinho de montanha-russa. De montanha-russa, né? Você tá num trilho. É sensacional. Sensacional. O que os caras fizeram aqui de engenharia nesse carro, eu achei espetacular. Mas eu acho que o calcanhar de Aquiles desse carro, ai, cara, a 70 por hora ela já dá uma freada mais brusca. O calcanhar de Aquiles desse carro acho que se chama preço. Eu gosto de ver que você fica sem palavras, né? Nossa. É que num calor de 35 graus, andando a 60, 70 por hora,
A gente tá desde de manhã. Olha, o carro é muito, muito gostoso. Eu só achei assim, o volante é um pouco leve acima da conta, mas eu achei até um pouquinho perigoso, assim. Você vira e ele é muito, muito leve. Ah, em que velocidade? 60, Então, 65. 60 por hora. É. Eu tive essa mesma impressão, mas, por exemplo, quando eu tava vindo pra cá, na Castelo, que dá pra andar a 120, Ele fica a um pouco mais 120 pesado. ele já fica bem mais Entendi. pesado. Já É. fica mais pesado. Entendeu? Então, mas é mais tranquilo. Mas. Olha, ele quer simular um V8 com esse ronquinho, você viu? Então, mas nunca Mas será, não é, né? não vai ser. Jamais será. Jamais será. Mas tá legal, assim, tá? Eu acho um pouco estranho ainda. As novas gerações devem achar isso super normal. Eu tô achando um pouco estranho ainda o carro ser um motor pequeno e você ter que simular o barulho do motor grande, né? Isso ainda é engraçado. Mas por exemplo, no downsizing, que é o caso desse carro aqui, que ele tem o mesmo motor da Como normal. Panamera. É. Panamera tem esse mesmo motor. Ah, é verdade. Lembrando que a Panamera tem a Panamera híbrida, tá? Uhum. Que pode ser que talvez uma futura geração desse aqui seja com Motor com o motor já híbrido, híbrido. é. Se bem que o facelift já tem, igual as RS6, já tem aquele motor Ah, de tá. 48 volts lá, que dá Junto, aquela né? ajudinha. Que dá um mild hybrid, né? Mild hybrid, entendeu? Então assim, compraria o carro? Olha, o único senão, na minha opinião, o preço. É, eu preço. também acho um pouco... Eu acho que acima de 500 mil reais, você, por exemplo, bate de frente com uma 911, uma 992 de entrada. Então, eu acho é um pouco de preço de Porsche e não de Audi. E eu acho também que é um gap muito grande entre o RS3 e ela. De preço. São mais de 200 mil reais de diferença. Então... Nada, 200 pau, você quase compra um A4, Exato. até mesmo o Avant. Você compra uma Avant pra ficar. Você compra o RS3 e uma Avant. Aí são dois Então, carros. Eu acho que é pesado mesmo. Eu lembro quando você foi no lançamento do carro, que até você postou, tinha os valores, né? Tinha um RS5 também na época. Eu andei no RS5. Você gostou mais, né? Eu gostei mais porque ele é mais rápido. Toma, Você sente a diferença, não é gritante, toma. mas você sente a diferença do 4 pro 5. Óbvio que em termos de versatilidade isso daqui é imbatível, não tem como comparar. É. Se você for solteiro ou só tiver a tua mulher, vá no RS5. Uhum. Casado, com filho, coisa, vá no RS4, entendeu? Mas foi engraçado porque no lançamento desse carro aqui, fui lá no Velocitar. Ah, é verdade. E no Velocitar, geralmente, são dos 365 dias, são 364 de sol e só um de chuva. E foi no dia do Você foi lançamento, nesse. foi no dia de chuva. Só que assim, não foi uma chuvinha, foi um temporal. Posso dizer pra vocês que assistem o Autoverkers, queridos, que Qualquer outra marca. se fosse um evento da BMW e da Mercedes, teria sido cancelado. É. O da Audi continuou, Foi aí não que só abriram continuou, a pista, né? abriram a pista, tinha uma camada de água na pista inteira, principalmente ali na reta. Eu tava indo com o instrutor falou assim, não, acelera com tudo. Eu falei, cara, nós vamos morrer, tudo bem, morrer em RS4 é outro nível, né? Tudo bem, vou pelo menos morrer dando risada. É impressionante a tração 4 da Audi. Gosto de BMW, gosto de Mercedes, mas a tração 4 da Audi não tem imbatível. Não tem igual. Entendi. Não tem igual. Mas o carro é muito gostoso, assim, falando agora um pouquinho dele no modo Comfort, é um carro que realmente pro dia a dia deve ser gostoso, um conforto totalmente diferente do que a gente não vê em C63. C63 é muito mais dura. Não tem como comparar. M3, M5, o carro tá bem confortável. Diria que no nível de conforto é o RS4, M3, M4 e depois C63. A C63 ficou dura demais. Muito... M63 também, a M63 super dura. Não, a M63 duríssima. Tipo, achei no bem dia a gostosa. dia... Mas até a própria Panamera eu achei dura quando a gente andou naquela Hybrid lá. Eu achei ela bem durinha também. Esse carro aqui, a medida certa, ele é baixo, mas não aquele baixo absurdamente baixo, não ficar raspando direto. Você tem que tomar cuidado, mas não é direto. E agora que a gente tá no modo Comfort, o volante tá agradável para dirigir o carro, tá super leve, mas ele tá, tem até razoavelmente direto aqui, ele tem um pouquinho de gap aqui, mas é gostoso. Agora o carro é muito gostoso, né, e divertido aqui, então
toda a parte de entretenimento, de ar-condicionado, todos os comandos, tudo muito à mão, sempre com aquele conceito da Audi mesmo, de carro alemão, né? Tudo muito fácil. Mas eu acho que o tiro no pé mesmo do carro é preço. É o Porque preço. todo o resto do carro tem tamanho ideal, ele é lindo, o carro é lindo. A roda desse carro veste as caixas ali super bem. Espaço de porta-mala elétrico, um porta-mala bom, espaço aqui atrás também é legal. Alcantara pelo carro todo. Puta, é um baita carro. E detalhe, né? Dá pra dar aquela maldadezinha que você vai colocar seus, sei lá, entre 60 a 100 cavalinhos a mais, vai chegar nos seus vai bater os 68, seus 70 500 quilos de torque. É. Meu amigo, isso aqui vira um demônio. Vira mesmo. E tem as 4 patas, que isso daí faz... É a prova de André, né? Um carro desse. Isso, exatamente. A prova de idiotas. É. Né? Ô, cara. É, idiota. Se for pra bater, bate no começo do teste, porque a gente não precisa pôr nem o vídeo no ar. Agora bater no final é de cara... Olha, mas o carro... E agora tá no Comfort, ele não perde também esse negócio. É que tudo que é potência, de repente, o carro tem. Pô, fiquei muito contente de ter sido chamado aí pra dirigir o carro. Muito gostoso. E o negócio, sabe o que é? Esperar uns 10, 15 anos, que aí ele chega no nosso budget. Ele vai chegar a uns 120, exato. 100 conto. Mas Até lá o Corolla já tá batendo seus 200 pau por... Exato, aí você vai comprar um baita carro abaixo de preço de Corolla. Exatamente. Mas eu acho que aqui o negócio era ter a Audi, devia ter ficado na casa dos 400. Nem que fosse 400 e é muitos, mas 500 e mais já é exagero. Exato. E agora, antes de terminar esse teste, nós vamos responder as perguntas de vocês, do público. Aguarde, agora as respostinhas de cada perguntinha, tudo bonitinho, bem organizado. Muito bem, queridos. Uma das perguntas mais requisitadas por vocês, eu vou deixar por último. Porque o Thales Begraf fala o seguinte: melhor que C63? São duas propostas. Então, é que gostoso, eu gostei desse bate-papo aqui. Bate-papo. Legal. Parece que tá no sofá da Hebe. Gostoso. Hebe, Fala, Gracinha. maravilha, eu adoro tomar chupê contigo. Não, acho que são duas propostas bem diferentes. Se você viaja muito, talvez, uma ideia, se você viaja muito e pega a serra, seja para praia ou seja para o campo, esse carro vai ser mais gostoso de fazer a serra, mas mais enjoativo para quem estiver aqui atrás. Exato. Agora, se você anda muito para andar na cidade, pegar a estrada mais reta para quem vai para o interior aí de São Paulo, eu acho que eu teria a C63. Mas são duas propostas bem distintas, assim. A C63 ainda é mais bruta, né? Ela tem aquela brutalidade do V8, barulhão. Mas é que eu acho ela muito descontrolada. Na minha opinião, minha resposta é a seguinte: é melhor que a C63. Na minha opinião, não. Eu acho que assim, pegando o todo, eu ainda fico na Mercedes. Pablo Pereira 39. Vale comprar essa se já lançou facelift na Alemanha? Então... o problema é o seguinte, também, por quanto vai chegar o facelift aqui? Não, tudo bem, é que eu acho o seguinte: esse carro veio com algumas coisas, entre aspas, defasado do que eu talvez esperaria um pouquinho e pegaria uma facelift. Tá? Se eles conseguirem segurar o valor aí, que já tá alto, né? Ismael Almeida, dá pra fixar legal a cadeira do bebê na classe C? Não dá? Dá sim, aqui, que tem o Isofix aqui, você pode colocar nas posições e você tem bastante espaço no porta-malas para poder colocar carrinho e abertura elétrica, então você tem todas as conveniências aí para tua esposa e para você. Isso. Perguntaram aqui, o Vinícius Tojar. Não, tem... Você pulou. C63, M3 e RS4.
Eu iria em ordem. Em ordem. C63, RS4 e M3. RS4, M3 e C63. Nossa, por último... Ah, não. A C63 eu acho maravilhosa. É porque eu acho, por exemplo, a versão AW204 melhor do que essa atual W205. Maurício eu já Brioto. tava pensando no restinho de rei. Maurício Brito. Brioto foi. Brioco. Os faróis são a laser? Nessa geração, não. Não, não são a laser. Mas são full LED. Nosso querido amigo Paulo William, RS4 ou CLS53? Tough choice. Respondendo sem medo de ser feliz, RS4. Então, sabe, é engraçado, né? O pessoal fala, pô, o cara escolhe uma C, mas não escolhe a CLS. É que entre a C e essa, eu prefiro a C. Mas da CLS e dessa, eu prefiro a RS4. CLS53, um carro muito bom, muito legal, brilhante, traseira discutível, híbrido, tem essa vantagem, por exemplo, em São Paulo, rodízio, PVA, etc. Mas versatilidade da RS4 imbatível. É imbatível mesmo. Então, Luiz F. Blay, RS4 ou RS5? Você não dirigiu, mas... Eu não beleza. dirigi, mas esteticamente eu ainda prefiro as Avants. É que a Avant, o conjunto da obra é mais completo. Eu acho que o RS5 hoje ele pode ser muito bonito, o coupé, mas ele vai ficar talvez meio cafoninha mais rápido. E a perua ela se mantém por mais tempo. Luan Oliveira Azil. O sistema de som tapa na cara ou não? É um Bang & Olufsen de 500 Ótima qualidade. watts. 500 watts, ótima qualidade, definição muito boa também. Eu particularmente gosto muito de Burmeister, mas esse som é muito gostoso. Eu, de 0 a 10, eu dou nota 7,5. Toda bem foda. Eu tenho ouvido muito mais apurado. Você tem aquele ouvido... ouvido absoluto. Absoluto, Entendeu? Então, Sei, igual o ômega. É igual, exatamente. Absoluto. Exatamente. Bom, e para terminar, a pergunta que não quer calar. RK Silvas, quem mais perguntou? RK Silvas, Tio Gabs, Diogo Viana, Matheus Magalhães, Zercal Leonel, Matheus Magalhães é irmão da Elbiel Malu Soares, Magalhães. Christian Martinez, Eberhard Eduardo, Vicente Pinsky, Wallet Rodrigues, Wagner Nono, Ismael Almeida, PHM Box, Pablo Pereira. Todos não é o perguntam. Pablo Vittar? Você gosta de Pablo Vittar, né? Não, me sacanearam. Eu vi aí naquele que você vídeo. andou ouvindo o Pablo A Vittar. pergunta deles foi a seguinte: RS4 0km ou RS6 2016-2017 usadinha? Por confiabilidade, eu iria na RS4. Eu tenho um pouco de receio de tudo que já fizeram com a RS6 e de você comprar um problema. Mas se você souber o histórico, é do amigo teu, você sabe o que faz fizeram. Uma compra lá no Tudo Titio bem, da Um. Tudo bem, mas é leva lá, uma pipa, né? Leva lá. Olha, sem medo de ser feliz, vou ser bem sincero. Se o teu budget aguenta 2 cilindros a mais, IPVA Tudo. talvez um pouco mais caro, seguro talvez um pouquinho mais caro, um carro maior, mais largo. Seguro bem mais difícil de fazer. E se você está esperando, vamos dizer assim, um projeto, vamos dizer, mais consolidado para preparação, cara, seja RS6. muito, mas muito feliz com uma RS6. Que é outro motor, né? Tem muito mais... Não dá para comparar. Uma Não. margem enorme. Os dois pra- são brilhantes, os dois são legais, os dois andam muito, têm as suas propostas, têm o seu público, mas Cadu, É que a RS6 RS4 0km ou RS6 usadinha, RS6 usadinha, e te digo mais, blindadinha ainda, para usar no dia a dia sem medo de ser feliz. Acho que a única questão é você compra uma RS6 com folga e talvez blindada por esse preço. Exato, Essa é a questão. exato. Mas dá uma olhada, se você tiver algum conhecido que tem o carro, você vai comprar um carro de mais segurança, vai fazer o pré-compra. Não esquece de fazer um laudo cautelar desse carro, certicar. Se a gente está falando de carro 2015, 2016, você ainda tem até gestalto com garantia de motor, câmbio e mais itens. Dá uma olhada, entra no site da Supervisão, garante que você não vai ter dor de cabeça. E depois de tudo isso, você vai ter um seguro muito bom para o teu carro, com plataforma e tudo mais, que vai que acontece alguma coisa. Vai lá com o Bernardo Franqueira. Qualquer um dos nossos parceiros, você chegar e fala assim, eu sou um Autowerk. É antes. Antes.
Fala assim, eu sou um Autoverker. Eles vão saber o código. Eles já sabem qual é o código. Cada um deles tem uma promoção, tem uma condição especial para vocês. Querido, É verdade. muito obrigado. Tchau, Gostou obrigado. desse... Gostei, muito gostoso. É melhor do que aquele que eu fiz com o Malieri, que eu ficava eu e ele naquele puta de um frio. Ah, no ali no Porsche. 718. Nossa senhora, quase morremos. Mas a próxima podia ser um carro longo, né? Não. É, Mas você a vai gente experimentou S, um pouquinho né? disso na S. Pra você que não assistiu, É. clica aí, dá uma assistida no vídeo que a gente tem de Frank Sinatra, tá indo com a gente. O Frank tá com a gente no vídeo, lá na Alemanha, andando de S longa. Vocês vão ver que espetáculo. É que esse carro. espetáculo, é espetáculo. Obrigado, É isso, queridos. pessoal. Até o próximo Autoverk. Valeu, Autoverkens. Abraço. Faltou, mas faltou uma bebida. Não, faltou champanhe. Faltou É que aqui champanhe. devia ter segurador tem o de nosso taça e chofer. segurador de garrafa. A gente tem o nosso chofer, o estagiário. Chofer, cadê o chofer? Quer ver? Vamos gritar Chofer. com ele. A gente trata muito bem os estagiários do Autoverk. Oh! Chofer! O cara veio, velho. Ela. Ó, Mas também é leve. fala assim, pô, eu não falei pra você não ficar ali, pô, pra não aparecer? Mas não falei pra você não ficar ali que ia aparecer? Ali! Aí! É! Tá aparecendo! Dá oi! Meu, eu vou mostrar pra vocês, o cara é branquelo, ele com o sol, ele tá parecendo aquele, qual é que é? Ceviche. Pimentão. Um ceviche. Daqui a pouco já vamos Um ceviche. Tchau, queridos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.